Declaro reaberta a sessão para apreciação e a votação dos pareceres dos projetos do plenário. Como está começando a primeira reunião, né? Os projetos estão em análise ainda, o vereador acha por bem que não vai ter nada para poder aprovar hoje. Está começando a primeira reunião do ano, estão analisando os projetos, não é isso? A gente não tem nada para poder aprovar, mas o vereador está empenhado analisando os projetos. Concedo a palavra ao nobre vereador, quiser fazer uso da palavra, sim, eu vou lá. A palavra ao vereador Noraldino. Tudo bem? Senhor presidente, caros colegas, o público que nos assiste, que nos ouve através da rádio, uma boa noite. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero pedir a Deus para nos iluminar da saúde para enfrentar mais um ano. Estamos iniciando aqui hoje os trabalhos do 2014 e não poderia deixar de registrar aqui hoje a falta do nosso companheiro, nosso colega Nini. Por uma decisão pessoal e política, como está escrito no seu pedido de renúncia, deixou o seu mandato muito cedo. E cabe a todos nós respeitar a sua decisão, mas não poderia deixar de registrar que foi uma convivência muito boa com o vereador Nini. Um jovem, prudente e de visão, e que no curto prazo que passou nessa casa ficou marcado na sua história de um vereador sensato, preocupado com o município e com o seu povo. E, em particular, perdi hoje um companheiro que, sobretudo, durante o ano passado, me ajudou e reivindicou junto comigo algumas melhorias, principalmente para o bairro do Paulório, onde somos moradores. Eu gostaria de dizer, de desejar ao Nini, de respaldar a sua decisão e desejar muito sucesso na sua nova empreitada. Foi um prazer, tive a oportunidade de conviver com seu pai, Vicente Barbosa, desde o início da minha vida pública. Tive o prazer de ter seu pai como candidato a vereador na chapa que eu e Chevrolet encabeçava como prefeito e vice. E Deus permitiu que eu tivesse a oportunidade de conviver com seu filho e durante um ano no mandato de vereador. Gostaria aqui, senhor líder de governo, de reiterar algumas reivindicações que fiz durante o ano. Entre elas, a ligação do centro ao bairro do Paulório, através através de João Machado. Não poderia deixar também de reiterar a reivindicação da reforma da lavanderia do bairro do Paulório. Uma lavanderia pública que serve tanto à comunidade, principalmente com o preço hoje das tarifas da Copasa, e a população usufrui de um bem de graça que Deus deu, que foi a água, aquela nascente, e que carece mesmo de uma reforma. Gostaria de também levar, através de Vossa Excelência, levar o conhecimento e a reivindicação ao senhor prefeito, que
Todos os bairros, as pontas de ruas, carecem de um atendimento urgente, porque com as chuvas houve um estrago enorme nas ruas internas. E é preciso que façam um serviço urgente. Tem rua de Turmalina que está intransitável e acaba que é uma situação que deixa, sobretudo nós, que temos a responsabilidade de zelar pelos interesses da população, deixa a gente uma situação bastante constrangedora. Gostaria também, já falamos do ano passado, e é preciso urgentemente que o Executivo comece a fabricar bloquetes para o calçamento de ruas. Turmalina é uma cidade que cresce muito, e se a gente não acompanhar com a infraestrutura esse crescimento, se a gente deixar acumular uma dívida para o futuro, fica impossível de acompanhar no futuro o crescimento dessa cidade com a infraestrutura. Então é preciso que no planejamento que comece a fabricar bloquetes, dentro das possibilidades financeiras da prefeitura, mas precisa ser uma prioridade. Sim, eu tenho certeza que os colegas, em todos os seus contatos aí nos bairros, é uma reivindicação constante de quem ainda não tem uma rua calçada, é o calçamento. Gostaria também de comentar aqui sobre a baixa-assinada chegada nessa casa do bairro Progresso. Tivemos uma preocupação, fui autor de uma indicação no início do meu mandato. Já sabia que não demoraria muito as pessoas que ali estão reivindicar a infraestrutura que é necessário para uma vida mais digna. E é preciso todas essas obras, tanto de energia como de saneamento básico da água, são obras demoradas. Então é preciso engajar na luta em busca dessas obras para atender mais rápido a população. Finalizando aqui, senhor presidente, Vossa Excelência já me falou antes do início da reunião sobre o estado da estrada da Baixada. E falando dela, eu quero falar de todas as estradas do município, que com o período chuvoso houve um estrago muito grande nas estradas. E da estrada da Baixada é uma estrada que eu passo todos os dias. E eu acho que é uma das piores hoje. Está sendo quase impossível passar na estrada da Baixada, seja de carro ou de moto. E é uma estrada que tem um trânsito, eu não tenho dúvida, o maior trânsito do município, de estrada municipal, está ali. Então é preciso, eu sei que certamente a administração vai fazer um cronograma de conserto de estrada, de reparo de estrada. E é preciso que a Baixada entre nessa lista. E eu sei, estou falando aqui, não é porque eu passo, porque eu tenho responsabilidade com o município. E se uma estrada que eu passo todos os dias, se eu não falar que ela está ruim, eu estou faltando com o meu dever e com a minha obrigação. E assim, eu considero que hoje estou cumprindo com o meu dever em fazer essa reivindicação. E no mais, muito obrigado. Palavra do Vila Franca. Palavra ao vereador Ribinha, do PV. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, público que nos assiste, que eu gostaria de cumprimentar a pessoa de Maurício. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala comentando um pouco sobre a decisão do nosso colega vereador Nelim em renunciar ao seu mandato. Na verdade, quem perde com essa renúncia é o município de Turmalina. Porque o vereador Nelim, apesar do pouco tempo em que exerceu a sua função nessa casa, a exerceu com sabedoria,
trabalhou e atuou muito na função. Como nós podemos ver, ele acompanhava mesmo de perto as realizações do Executivo. E pelo pouco convívio, a chance pouca que eu tive de conviver com o vereador Nelim, eu notei que as intenções do vereador seriam intenções de transformação do município de Turmalina, especialmente na sua região. No entanto, a função do vereador, ela se restringe a legislar e fiscalizar. E com isso, infelizmente, a gente não consegue transformar o município da maneira como queremos que o nosso município seja. Muitas vezes, realmente, a gente se sente desiludido em não poder ajudar ainda mais o nosso município e as pessoas que aqui residem. Eu não poderia deixar de dizer que a única ferramenta que o vereador tem para tentar mostrar um pouco do seu trabalho são as emendas orçamentárias, a qual o Executivo somente realiza se quiser. E essa é a minha reivindicação nesse momento, que o prefeito concretize as nossas emendas orçamentárias e assim possamos dar uma satisfação às pessoas que aqui representamos. Mas hoje nós já tivemos aqui nessa casa uma prova de que parece que isso não vai acontecer não. O prefeito, ele vetou as nossas emendas orçamentárias. Isso deixa a gente triste. Nós temos que tomar uma decisão para que esse tipo de coisa não aconteça no nosso município. No mais, eu gostaria de desejar ao vereador Nelim sucesso na sua nova empreitada. Que Deus esteja ao seu lado e que ele possa dar e continuar ajudando as pessoas, como sempre fez enquanto esteve aqui em Turmalina. Por fim, eu gostaria de comunicar, senhor presidente, aos moradores do bairro da Saudade, que depois de várias cobranças a respeito da previsão para a abertura da UBS, do posto de saúde da Saudade, eu fui informado pelo prefeito Gilmar que em curto período de tempo aquela unidade básica de saúde estará funcionando. Inclusive, eu fiz questão de perguntar se esse prazo seria até junho de 2014, e ele me garantiu que antes disso, que aquele posto de saúde estará funcionando. Então é mais um voto de confiança. Eu acredito na palavra do Gilmar e acredito que essa unidade estará funcionando em breve. Com relação também às cobranças feitas do funcionamento do semáforo, ele também me garantiu que é um problema que tem, mas que estará solucionando o mais rápido possível para que aquele semáforo volte a funcionar. Mais obrigado. Palavra continua franca. Me permite só. Palavra com o vereador Araldino, só para poder dar um. Eu anotei aqui e acabei me perdendo aqui, esqueci e faço com muita satisfação. Eu quero cumprimentar aqui o meu ex-colega vereador e ex-presidente dessa casa, o Jadilson, que enobrece muito a sua presença. Palavra continua franca. Palavra o vereador A, do PT. Senhor presidente, nossos colegas, funcionários da casa, o público que nos assiste aqui e nos ouve pela rádio, qual hoje eu gostaria de cumprimentar a pessoa do TAM, que está aqui hoje nessa reunião que a gente fica muito triste, então, de não ver o nosso colega Nelim aqui presente, e gostaria de levar, que você levasse a toda a família, em especial a sua mãe, que nós sentimos muito. E nós hoje na Câmara perde muito com a saída do Nobre, uma pessoa que mostrou ter caráter, que mostrou ter ouvido os ensinamentos do pai. E a gente lamenta porque, como ele mesmo disse, algumas coisas que ele não concordava aí, a gente queria que ele estivesse aqui junto com a gente, debatendo e buscando soluções para que as coisas não sejam do jeito que estão, e sim em favor, em benefício do cidadão, como ele bem pregava, né? Mas a vida segue, a gente torce para que ele tenha tido a melhor escolha. Como ele me disse, eu quero é ser feliz, e a gente tem que querer ser feliz.
Primeiro, senhor presidente, eu estava querendo passar ao senhor líder de governo algumas questões que a gente tem visto aí, uma morosidade muito grande do executivo, e a gente se tornando até chato de tanto conversar e a coisa não sair de conversa. Nós temos essa questão das ruas, e eu falo aqui especificamente de alguns bairros, como o Nova Turmalina, bairro Renascer, que está ficando impossível até de transitar. Está uma vergonha. As pessoas não têm condição, em algumas casas, de entrar com o veículo para dentro da casa, porque tem uma valeta na porta. E aí vem uma cobrança de IPTU, que muitas pessoas às vezes até pagou e está chegando de novo, e a obrigação do cidadão toda hora está chegando na porta dele, e o direito dele nunca é lembrado, ou quando é lembrado já passou muito tempo. Então não adianta nós ficar aqui discutindo, falando, indo lá e conversando, se a coisa não sair da conversa e não for executada como tem que ser. Eu acho que nós temos que pedir primeiro respeito, porque essa Câmara aqui tem feito de tudo para que Turmalina seja uma cidade melhor, para que as coisas aconteçam. E não é só as ruas não, o lixo, uma coisa básica, está uma vergonha. Vários bairros aí, ficando uma semana sem o caminhão passar, o lixo acumulando, sem falar dos cachorros, que não são poucos, que nós já falamos várias vezes aqui deles, e dá a impressão que o vereador não faz nada, o vereador está só ganhando dinheiro, porque a coisa não acontece. Aí quando nós temos uma oportunidade de ver uma indicação, de ver uma emenda podendo ser materializada, eis que chega aqui um veto. Será que é cívico que estão achando que nós somos palhaços? Porque eu tenho aqui minhas emendas e mostro para todo cidadão, emendas em benefício da nossa cidade, emendas para Turmalina ser uma cidade melhor. O prefeito simplesmente pega e manda um veto aqui para ela. Nós não somos palhação, nós somos pessoas compromissadas com os eleitores nossos, que estamos aqui trabalhando dia após dia para conseguir melhorar a vida dos munícipes, do nosso município. E aí a gente fica triste, porque a gente ouve algumas coisas e fala, o povo está certo, e está certo mesmo. Nós temos que lembrar que nós somos representantes do povo, gente. Nós temos que trabalhar para o povo. E para minha surpresa, que não acaba aí, saiu uma revista enganosa, colocando na capa que o povo, que a água do Lamba era um sonho que se transformou em realidade. Eu queria chegar na casa de alguém daquela região e ter uma água encanada daquela água, daquele projeto Lamba. É um absurdo. E quando a gente vai lá na última capa, está lá o nome de todos os vereadores. Quando eu tomei conhecimento da revista, eu fiquei assim cabuloso com aquilo. Gente, nós estamos brincando com coisa séria. Não pode acontecer uma coisa dessa não, é um absurdo. O pessoal está lá sem água, quando a água é no caminhão pipa, nós temos uma dificuldade para conseguir água tratada na Copasa, e aí sai uma revista daquela. É de lamentar. Aí você compreende quando o cidadão fala algumas coisas que às vezes a gente não concorda no primeiro momento, mas você fala e tem razão, né? Há uns 15 dias atrás, senhor líder de governo, recebi várias e várias reclamações quando há um medicamento que está faltando, pessoas que tomam remédio controlado e que vai buscar o seu medicamento não está. Aí vem N desculpas sobre esse medicamento. Quem está com a razão, quem está certo, eu não sei, mas se tem uma administração, tem que se ter um planejamento. Se tem um planejamento, tem que se ter dados. Em cima de dados você trabalha com quantidade, com prazos. Se a pessoa pegou um medicamento para 30 dias, quando ele voltar daí 30 dias, tem que ter outro repondo para ele. Ou pelo contrário,
atendido pelo governo, pela administração. Gostaria de estar falando também sobre a questão da juventude em Turmalina. Uma preocupação alarmante. Nós estamos vendo aí um consumo de drogas excessivo. Nós estamos vendo vários furtos para se comprar drogas. E tem votado nessa casa aqui o Conselho da Juventude. Gostaria que fosse olhado para os jovens da nossa cidade com mais carinho, com mais responsabilidade. A coisa tem que sair do papel e ir para a execução. O que nós temos proposto para os jovens dessa cidade? Porque o rapaz, a moça, quando chega aos 13, 14 anos, ele passa a ter contato com a coisa ruim, a droga, o álcool e outras coisas, porque não existe, não tem algo para oferecer àquele jovem. E aí a gente tem família, a gente tem filhos, e vê batendo na porta só coisa ruim. Será que é isso que nós queremos? E nós temos a função muito importante, que é legislar. Mas se o prefeito não tiver afinado para poder fazer a coisa andar, não adianta. Não adianta. E finalizando, senhor presidente, só reforçar também o meu apoio ao abaixo-assinado do bairro Prosperidade. Eu sei o que eles estão passando, porque eu morei quase um ano no bairro Nova Turmalina, sem água encanada, sem rede elétrica, e sei que eles têm direito sim de uma atenção básica mínima possível. O que eles estão pedindo é mais que a obrigação nossa correr atrás e buscar, e do prefeito em garantir esse mínimo de atendimento que eles precisam. E finalizando mesmo, agora eu garanto, depois de cobranças tanto do executivo, o senhor líder de governo também esteve lá, nós também estivemos no DENIT. Estão se começando, senhor Quincas, que tanto cobrou, a gente espera que dê resultados, a obra de sinalização de redutor de velocidade da BR, que a gente espera que realmente seja bem feito e que evita os acidentes que vem acontecendo aí. Do mais, era só isso. Boa noite a todos. Palavra com o vereador Franca. Palavra com o vereador Quinca, do PSDB. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, povo que nos assiste e nos ouve pela rádio aos domingos. Primeiro, eu gostaria de lamentar a respeito da renúncia do nosso colega Zimim, o qual merece um grande respeito dessa casa, porque durante esses 12 meses tivemos um convívio muito bom. Pessoa educada e muito responsável durante esse tempo que passou aqui. E desejar a ele uma boa sorte, um sucesso na vida. E lamentar também sobre as indicações, porque a gente nem emenda não fez a pedido do executivo, mas apesar da dificuldade financeira que a gente sabe que a prefeitura vem passando, mas infelizmente não foi cumprida uma indicação. Eu, em certo momento, eu ainda digo até para o eleitor, eu sinto vergonha de ser vereador, porque a intenção é ajudar a trabalhar, ajudar o município a desenvolver. Infelizmente não está sendo possível. Eu, com 13 meses de legislatura, não consegui nem um quebra-mola, que é a obra mais barata que existe. Então, a gente fica chateado, é claro. Não estou criticando o prefeito, eu sei que está passando por, a prefeitura passa por dificuldade grande, dificuldade financeira terrível. Mas que, quem sabe, da agora em diante, ele consegue resolver ao menos as obras menores. Porque do jeito que está indo, sinceramente eu sinto falta dos velhos tempos. Por 2 legislaturas que eu passei por essa casa,
eu consegui atender o povo quase 90%. Hoje eu não consigo 10%. Está muito, muito ruim. Outra coisa, até que enfim, hoje a gente pode falar de duas coisas boas que está acontecendo. A sinalização, que por muito tempo está sendo cobrado, mas agora, felizmente, está sendo executado. E, ao meu ver, pelo início, vai ser uma obra bem executada, vai atender o nosso povo. Outra é a inauguração do Pró-Infância, quer dizer, que começou a funcionar hoje. Como é que é? Começou a funcionar. Hoje já estavam as crianças, muita criança, eu tive o prazer de visitar e fiquei muito satisfeito. Está acontecendo coisa boa. O mais, líder de governo, hoje eu tive umas cobranças do pessoal, principalmente morador da Mangueira Roda, sobre os animais. Tem muito animal solto, vaca, égua, aí nessas ruas aí. E já não falando cachorro. Cachorro é igual o rato no paiol. Pessoal, além de ser perigoso um animal na rua, então, machucar uma criança ou um idoso, também gerando carrapato, sujeira. Lá no Pró-Infância hoje eu já tive a oportunidade de ver. Muito cocô de cavalo, que gera um carrapato danado. E é um lugar que não pode ter sujeira, onde mexe trabalha com criança menor. Então, a gente pediu ao executivo para fazer um empenho, botar um fiscal para poder recolher esses animais e, de qualquer forma, punir esses donos de animal. O lugar de animal é na manga, não é de asfalto nem de rua, não. Porque quando o animal está na rua ou no asfalto, com certeza ele traz algum transtorno. Outra coisa, lamentar sobre acidente. Agora, durante o recesso, eu tive o desprazer de perder alguém da família da minha mulher, um sobrinho da minha mulher, e mais 2 pessoas em acidente de trânsito por falta de cuidado da empresa operando, ou seja, de terceiro, mas que é da responsabilidade dela. Aonde a vida não tem volta. Depois, às vezes, pensa em indenização, isso e aquilo, o dinheiro não paga a vida. Eles têm que ter mais responsabilidade, sinalizar melhor. É que eu ainda, um dia eu quero ter a oportunidade de uma reunião com esse povo que representa essa empresa, que ali para o lado do Buriti, Campo Alegre, só leva discórdia. Até hoje não levou uma vantagem para ninguém que mora lá. Quando, até um certo tempo, ela levando a polícia, perseguindo o trabalhador como se fosse um bandido. Eles tinham que entender que lá mora senhores de bem, senhoras de bem, não necessita de polícia que corra atrás de bandido, de ladrão, que são poucos, que o justo não é obrigado a pagar pelo pecador. Inclusive acontece até que meus funcionários chegam em casa cansados, meus funcionários são quase todos do Buriti, a polícia correndo atrás dele lá para pegar a moto. Você não vai correr atrás de bandido perigoso, e sim, e contratado pela polícia operando, para prejudicar os moradores que estão lá morando em paz. Eu editei uma reunião com esse povo para poder eu desabafar sobre isso. Não basta só isso, ainda vem um acidente onde tirou a vida de 3 jovens, inclusive uma menininha de 6 meses. Isso é lamentável. Por hoje é só, muito obrigado. Palavra continua franca.
Municipal com o vereador Zé Geraldo do PT. Boa noite a todos, senhor presidente, caros colegas, povo que nos assiste, que nos acompanha. Cumprimento aí o Jadilson, na qualidade de tio e ex-parlamentar, que muito bem trabalhou e defendeu aí esta casa e fez muito pela população turmalinense. Pessoal que nos ouve e nos acompanha pela rádio aos domingos, né, os moradores de Turmalina, a gente precisa, nós terminamos o final do ano fazendo um levantamento do que foi feito, do que aconteceu na administração, e a gente começa esse ano, até acreditava que haveria várias mudanças, várias surpresas em termos de mudanças, que diz um ditado que em time que está ganhando não se mexe, mas a gente vê que um time que tem levado a reclamação e insatisfação das pessoas, da população, ele precisa de algumas alterações. Então, a reforma de secretarias, isso foi muito pregado pela administração. O secretário que não estiver atento, que não estiver executando de fato o seu papel, ele será substituído. E pelo visto, a população cobrou, mas isso não aconteceu. Então a gente começa o ano de 2014 com pouca perspectiva de mudanças, com pouca perspectiva de melhora. É uma administração que ainda não acordou, que está faltando maior empenho, vontade de execução. Hoje, na vida pública, um dia que se perde é muito tempo. Você pode pensar e planejar e reformar a sua moradia em 2, 3 anos, mas na vida pública ela tem que ser mais ágil, tem que exigir uma eficiência maior. Então a gente lamenta, é uma pena que no público tem que ser assim. Há uma reclamação muito grande, falta dinheiro. Não, o dinheiro existe. O recurso vem, ele está sendo mal gerido. Eu vejo que está faltando aí uma gestão mais precisa, com metas, com planos. Nós temos que fazer isso e dessa forma. E vejo que, para a gente falar, a educação, por exemplo, hoje foi uma aula inaugural do Pro Infância. Você vê uma obra nova, nunca teve usada, mas que já está velha. Uma obra que foi feita, um muro chapiscado, grosso por dentro, e uma massa sarrafiada por fora. Então qual é o contato do menino? É do lado de dentro. Se fosse do lado de fora, ficaria mais difícil de invasão. Então os meninos, já houve reclamação de pais, vocês vão deixar funcionar daquela forma? Então já está inaugurando hoje, mas você percebe que muito ajuste, muita coisa precisa ser feita, principalmente dos cuidados. Eu fico às vezes observando Turmalina, parece que o pessoal perdeu o gosto, o brilho pelo que é público. Começa na limpeza de vários setores, de vários lugares públicos, né, tão encardidos. O pessoal que trabalha não tem aquele prazer de chegar e ver um espaço bonito, aconchegante. Então, nós vemos também aí na educação uma multisseriação de turmas. Nós estamos voltando àqueles tempos de uma professora só, e está acontecendo. É aula para o pré, para o primeiro ano, para o segundo ano. Então, é judiar das crianças. Enquanto educador, você tem que ensinar e trabalhar com uma classe. E para iniciar, a educação começou dando cargos aos contratados e deixando de lado os efetivos. Então, quando se vai arrumar a casa, primeiro você vê quem eu tenho, com quem eu posso contar e o que eu preciso buscar fora. Aí foi o inverso, precisou desfazer. Pessoas que antes tinham conseguido, não conseguiram mais. E vejo também que acho que o município está buscando para si uma responsabilidade para a educação do ensino fundamental 2. Sendo que isso aí é uma responsabilidade do Estado. Para levar, hoje funcionando na antiga escola família, de 6º ao 9º ano, é tirar a responsabilidade que é do Estado e puxar para si. Hoje a gente vê que a administração
administração não dá conta da educação infantil, que é de responsabilidade do município. As creches funcionam até 13h. A mãe que trabalha até às 16 tem que arrumar alguém para buscar os meninos nesse horário. Então não está atendendo a necessidade das pessoas. Que é a creche não é para quem é pobre, é para quem realmente precisa dos serviços de creche. E são serviços que têm que ser muito bem prestados e atendidos no tempo ideal. A saúde, você vê reclamações diversas. Falta remédio na farmácia básica. O governo federal diz que manda, o estado diz que manda e o município não recebe. Algum dos três está com dificuldade e a gente precisa descobrir onde é que está a inverdade, onde é que está de fato a mentira. Porque as pessoas, reforçando o que o Arley disse, as pessoas precisam, se tem remédio de controle, esse controle, essa organização tem que existir. Assim que acabar um medicamento, ele já precisa dar com outro para ser entregue novamente. E a superlotação dos atendimentos no hospital, que são várias reclamações, que são coisas que acontecem que a gente é melhor não precisar às vezes da unidade de tratamento, porque você não vai aborrecer tanto. Na agricultura foi muita coisa que não andou. Eu vejo que a agricultura hoje, Turmalina, Prandela, precisa de um técnico, de um profissional da área. Não precisa de um político, mas precisa de um técnico. Quem sabe como que ara a terra, como que faz, em que tempo, como que planta, é alguém formado, habilitado. E a gente vê aí muita terra que foi arada por terceiros, contrato feito pela prefeitura e que o serviço foi mal feito. 2 horas de graça, e hoje o pessoal não está querendo muita coisa de graça. O pessoal quer fazer, quer pagar e quer uma prestação de serviço bem feito. Porque ele precisa disso. Ele não está precisando de serviço mal feito, mas de serviço bem feito no tempo e na hora, com eficiência. E hoje a gente vê a conservação das estradas ruins. O pessoal tem dificuldade de acesso, as comunidades que produzem não têm dificuldade de trazer aí a sua feira, porque as estradas estão ruins. Muito tempo sem chuva, falta de máquinas. Hoje não é que a Dilma abasteceu aí a prefeitura de máquinas, e a gente admira que coloca na revista, a prefeitura adquiriu. A gente adquire quando a gente tira do bolso e compra. A prefeitura ganhou do governo federal 4, uma retroescavadeira, uma patrol, um caçamba e um caminhão-pipa. E que pode fazer e conservar as estradas num tempo mais ágil. A gente observa que a máquina hoje anda mais, gasta mais óleo, saindo para fazer o serviço na comunidade e volta para a cidade no final do dia. Então isso é tempo, é desperdício de tempo. Tempos que existia a DERTUR, eram todo mundo, os operadores eram levados até o serviço, o óleo e a teia, toda essa assistência, e todo mundo pagava e funcionava direito. Então hoje a gente tem que voltar a esses sistemas e incrementar. Quanto mais tem, parece que menos faz. E uma pergunta: a estrada da Lagoinha, até quando aquela estrada vai ficar interditada? Hoje eu perguntei, alguém falou assim: acho que não vai fazer nem até o final da administração, porque depende de uma contrapartida do dono de lá e da prefeitura. Mas é inadmissível, que ali é uma estrada que eu sempre passei para ir na fazenda do meu avô, e hoje a gente tem que dar uma volta longe, e ali tem que ser cuidado. A questão tem que ser vista. A água faz a rasadeira, mas ela tem que ter destino, ela tem que ser canalizada. E hoje nós vemos em Turmalina as bocas de lobo tudo entupido, não há essa rede pluvial e não há essa preocupação em fazer. Então a gente precisa cuidar disso. As indicações, a gente realmente fica triste, foram várias que nós fizemos. Eu estive fazendo um levantamento no final do ano, nós indicamos os 4, mais de 50% de indicações. Até saiu uma agora, que foi ali a Luz, em frente à rua N. Maciel, em frente ao mercado. Mas aí você vê outros, saiu porque eu fui lá e pedi.
Mas a indicação já tinha sido feita pelos vereadores. Então, e isso não, às vezes não acontece no tempo e naquilo que você precisa. Mas vamos continuar indicando, porque eu vejo que é a forma que o vereador tem também de mostrar e provar à população que ele tem feito alguma coisa. Embora, né, a população às vezes mistura qual que é realmente a função do vereador, que é legislar e fiscalizar. Aqui a comunidade não precisa preocupar que nós não colocamos a mão em dinheiro. Aqui só vem papel para a gente analisar, ler, interpretar e fazer com que as leis sejam cumpridas. Vem hoje também o veto às emendas. Todas as emendas, né, nós tivemos aí o direito de fazer emendas no valor de R$229 mil. Eu fiz R$115 mil em pavimentação de vias urbanas, R$40 mil para a urbanização do distrito industrial, R$34 mil para construção e ampliação de sistema de captação de esgotos sanitários, construção e ampliação de prédios públicos municipais, R$40 mil. São emendas que precisam ser revistas. A gente vai ter uma comissão já sendo formada para estudar o veto, e a única coisa que o vereador tem de fato é poder emendar o orçamento, fazer com que o orçamento realmente seja cumprido e atenda à demanda da população. E a gente, hoje também nós podemos visitar o serviço que está sendo feito na Ponte São Miguel. Já poderia ter sido feito há mais tempo, houve uma demora. A gente observa que está sendo colocada a terra e tem um coitado lá compactando uma terra que está faltando ser molhada, porque não se compacta terra seca. Qualquer um sabe disso. E a água está lá correndo, facinho de molhar, facinho de fazer um serviço bem feito. Infelizmente, não há essa preocupação. Que na próxima chuva, próximo enchente que tiver, vai fazer acontecer a mesma. E estou vendo também as pessoas, né, que trabalham aí, lutam contra a dengue, estão na escola confeccionando máscaras de mosquitos, mas eu vejo que a escola serve para estar na rua, levantar bandeira, chamar a população para participar. Mas de nada vai adiantar um trabalho desse se a administração não cuidar do lixo, dos lotes que estão sujos, das beiras de rua, se ela não der um mínimo de limpeza mesmo e a coleta todo o tempo. Acredito que Turmalina hoje já carece de 2 turmas para coleta de lixo, e que a coleta seja feita num horário que não tenha tanto trânsito, porque que os meninos fazem uma ginástica que é de tirar o chapéu, e fazem uma ginástica sem um EPI, sem um equipamento de proteção individual. Não tem luva, não tem bota, não tem uma camisa de manga comprida, né? Então eles estão ali com a questão da saúde debilitada, e a administração não preocupa com isso. Eu vejo que tem que fazer sim o trabalho, porque nós temos da população também pessoas que às vezes não colaboram, mas precisa fazer essa educação. Mas a administração, ela precisa cumprir o papel dela. Turmalina está suja, está encardida, é praça, são bairros feios, e a cada dia que passa você fica com maior dificuldade, fica com vergonha. O ano passado retiraram em frente ao Mesa, lá no JP, desentupiram, tentaram desentupir um bueiro. A terra retirada está até hoje do lado do lixeiro, na quina da escola América Antunes. Quem tirou e colocou lá, funcionário da prefeitura, está lá até hoje. O menino já até plantou um milho lá, mas não nasceu não. Porque eu já plantei um milho lá, vamos ver se vocês vêm colher. Então são coisas mínimas que precisam ser bem feitas. A varreção precisa ser bem feita, a coleta precisa ser bem feita, os horários têm que ser preservados, e a população precisa estar atenta a isso, para que a gente realmente tenha aí uma cidade bonita, igual que ela tem aquele nome da Joia do Vale. Tem cidades aí que estão bem mais limpas que a nossa Turmalina. No orçamento, né, para 2014, tem 645 mil para calçamento de 89 ruas.
dá uma média de R$ 7.247,19. Foi colocado que 12 mil para calçar a rua Santa Catarina é pouco. Então eu quero ver calçar 89, conquistar alçado 640 mil. E quanto à questão do serviço do DENIT, também será feito, naquele trabalho que foi feito ali na BR, uma escadaria e a barragem de contenção, porque a água que foi coletada foi toda jogada no terreno lá na nascente e contaminando a água da nascente. O Magela fez um trabalho por conta própria, desviando e conseguiu salvar a nascente. Essa água ainda cai no terreno dele, do pessoal Eugênio, mas o DENIT já fez uma reunião e essa escadaria vai estar saindo. Isso eu acredito que graças a uma reunião que a gente participou do DENIT, levando essa demanda, que até então o Dr. Álvaro não a conhecia. No mais, nós temos que realmente a população tem que estar atenta, cobrar aí que os serviços públicos sejam bem feitos, sejam de melhor qualidade, e que levanta suas bandeiras, que venham e que questione o tempo todo. No mais, muito obrigado e boa noite a todos. Palavra continua franca. Palavra ao vereador Petrônio, PR. Senhor presidente, novos colegas vereadores, funcionários desta casa, público que nos assiste, o qual cumprimento na pessoa do amigo Neguinho, sempre presente nas reuniões aqui com a gente, amigos rádio ouvintes que nos acompanham aos domingos pela Rádio Cidade FM, boa noite. Nosso colega líder de governo, Roberto Pereira, hoje eu inicio minhas palavras repetindo uma reclamação a mim feita pelos moradores da comunidade Farias, reclamação essa feita na última reunião ordinária dessa casa, ainda em dezembro do ano passado, a respeito do patrulhamento das estradas que dão acesso a essa comunidade, na qual não foi realizada no ano de 2013, conforme especificado no cronograma que nos repassaram, e só reforçando essa reclamação, o pessoal lá está indignado, que em momento algum eles não foram atendidos, e assim, o que o morador me mostrou lá, que está tentando que dar uma volta de 5 km para buscar uma cana para tratar do gado dela. Já também reclamação dos moradores do bairro Cruzeiro Azul, em especial os moradores nas proximidades da Praça da Bíblia e final da Rua Mendonça, uma vez que a Praça da Bíblia, na parte de cima, ali perto da igreja, tem um mato enorme, precisando de uma limpeza, cabina, e no lote vago, de frente ao lote vago, no passeio da Rua Mendonça, encontra-se cheio de mato, também precisando de uma limpeza urgente. Gostaria também de trazer mais uma reclamação. Hoje nós estivemos na comunidade, como bem disse o nosso colega vereador José Geraldo Rocha, na comunidade São Miguel, e uma moradora na qual tem uma filha que estuda na escola lá, nos reclamou do péssimo estado de conservação da escola daquela comunidade, inclusive nos relatando que na última visita do secretário de Educação naquela comunidade, tinha acabado de acontecer lá a questão deles encontrar escorpiões dentro dessa escola, colocando em risco a saúde das crianças que ali estudam. Dá uma partida? Conselho, não. Complementando a cobrança quanto às praças públicas, seu líder de governo reforça também a praça do bairro Nova Turmalina, que está lá com o mato já cobrindo uma pessoa, com o mato para que seja tão rápido feita a limpeza lá e a conservação daquela praça. Voltando aqui, eu queria esclarecer as pessoas que aqui nos acompanham hoje, os projetos que estavam para ser votados hoje, não foram votados devido a gente achar que tem algumas coisas que a gente tem que analisar direito, como é de prática nessa casa. E só fazendo uma análise rápida da atuação de nós vereadores, o
eu acredito que nós temos sim feito a nossa parte. Uma vez que, relembrando 2013, foram 103 indicações, né? Inclusive muitas delas aprovadas, a maioria delas aprovadas por unanimidade, vários projetos, inclusive alguns projetos importantíssimos para o funcionalismo público, também para o produtor rural, é o caso do Vale Feira, que nós aprovamos aqui. Tinha queria, né, que a gente aprovasse o mais rápido possível. Nós estudamos, fizemos algumas adequações para que fosse melhorado ainda mais esse projeto, e até hoje, né, não foi pago, né, a questão do Vale Feira. E assim, são muitas coisas que têm acontecido e infelizmente não são resolvidos os problemas. A gente vê que assim, são às vezes pequenos problemas, pelo fato de não serem levados tão a sério e solucionados, vão se tornando um grande problema, né? E fico triste por ser informado por um amigo vereador que participou da última reunião da prefeitura, do qual eu não estive presente porque não fui convidado, que a dívida da administração, que era de 800 mil no início de 2013, se transformou em 2 milhões e 600 mil. Então assim, eu acredito que está passando a hora, né, de um choque de gestão aí, para ver o que a gente pode fazer para melhorar, porque se não arrumar uma forma de adequar a questão aí de arrecadação e gastos, olha lá que nós não encontraremos nem outro candidato a prefeito para assumir a prefeitura dessa forma. Gostaria também de parabenizar os amigos Preto e Zé Maria, festejos da festa de julho de 2014 da comunidade Zé Silva, pela ótima cavalgada realizada ontem nessa comunidade. Festa ordeira, de muita fartura, com presença de muita gente, não só aqui do município, mas dos municípios vizinhos e comunidades rurais. E aproveitar, né, a oportunidade para agradecer também a todos os moradores daquela comunidade pela receptividade com todos aqueles que estiveram participando dessa festa. E com certeza dizer que estaremos de volta nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho na grande festa dessa comunidade. Eu, a respeito do amigo Ninim, que tanto contribuiu, né, nobre colega Ninim, que renunciou ao cargo de vereador, que tanto contribuiu com essa casa no ano de 2013, eu gostaria de desejar boa sorte na nova empreitada e dizer que sentiremos muito sua falta, principalmente por ser sempre parceiro naquelas causas que realmente melhorariam a qualidade de vida do nosso povo e também contribuiriam muito para o crescimento do nosso município. Sem mais para o momento, desejo a todos uma boa noite, uma parte. Você lembra que eu acabei colocando aqui e realmente reforçar isso. Eu vejo que eu conversei muito com o Nininho, o dia que eu fiquei sabendo do professor, liguei para ele, e ele estava muito firme na decisão. Acredito que ele teve muita coragem, embora alguém ache que foi uma covardia ou isso, mas não é um momento de julgar. Eu julgo que foi um ato de coragem, porque decidir sair, muitos poderiam pensar, vai largar esse dinheiro aí, o vereador já não faz nada mesmo, continua. Mas eu vejo que isso na língua dos outros, a gente faz muito. Eu vejo como um ato de coragem e disse a ele: a vida é muito curta para a gente ficar vivendo insatisfeito. Faça o que o seu coração realmente estiver pedindo. E eu acredito que ele está muito bem e fez o que ele realmente tinha vontade de fazer. Mas que ele consiga aí, dessa forma, estar bem mesmo. O que a gente deseja é que realmente possa ser feliz no que ele acha que convém fazer, e que a gente, nas conversas que tivemos, acho que criou uma expectativa grande quando foi eleito, inclusive tendo o prefeito do seu partido, e infelizmente ele não teve as suas expectativas conquistadas. Sem mais pelo momento, desejo a todos uma boa noite e muito obrigado.
Palavra Conde Franco. Palavra governador Roberto Meire, DPS. Senhor presidente, novos colegas, público que nos assiste, funcionários da casa, boa noite. Senhor presidente, eu queria que apenas comungar com os colegas. Muitas vezes a gente, na qualidade de líder, fica impossibilitado muitas vezes de, às vezes até questionar, né, algumas ações ou paralisia do governo. Mas aqui eu queria comungar com a palavra do vereador Zé Geraldo no tocante aos secretários. É uma coisa que tenho cobrado do prefeito, porque nós prometemos em palanque, né, a avaliação dos secretários, e isso até agora não aconteceu. Vai ficar difícil, né? É chegada a hora da gente voltar de casa em casa para pedir voto, e a gente sabe que a população ela está atenta, né? ela anseia, né, por essa avaliação, porque a gente também sabe que tem secretário que não está correspondendo. Em relação ao colega Lenin, eu acho que mais do que todos vocês, todos os senhores, eu acho que eu sentirei mais falta, porque devido à minha profissão, acaba que eu viajo um pouco mais, e era a pessoa que ficava ali do lado a lado, né, do prefeito, mais próximo, é quem passava, né, as coordenadas do que acontecia, e eu vejo que a minha atuação como líder, talvez ela não quer se estirar, né, porque eu vejo também, tem muitas coisas do governo que eu não concordo, né, secretários que não apoiaram, né, que eu tenho certeza que várias dessas coisas foram o que fizeram o Nini desistir, né, a impotência, o sentimento de impotência do vereador, né, quando o nobre Ronaldinho coloca, né, a questão da estrada da Vargem Funda, nós temos questões de estradas talvez mais prioritárias, porque eu vejo a Vargem Funda sempre foi priorizada. O porquê eu não sei, mas ela sempre foi priorizada. E às vezes eu tenho aí uma luta de 1 ano e 1 mês para fazer um cascalhamento de um trecho de 100 metros na estrada do Ribeirão das Poças, que liga na casa do senhor Zé da Inês, que hoje encontra-se com a esposa acamada, e tem que deixar o carro cerca de 150 metros da casa, porque o carro não vai no seu terreno. E muitas vezes, né, a gente vai cobrando e vai se sentindo impotente. Eu conversei muito com o Nini também, né, eu estava viajando, quando fiquei sabendo da notícia, vim para conversar com ele. Graças a Deus, né, e a sorte dele, ele tem uma família muito unida, uma família, né, aguerrida, de gente unida, né, e Roberto, a decisão está tomada, não é uma decisão isolada, é uma decisão em família. Então tirou completamente o jeito de articular, de negociar, porque a gente sabe, né, do potencial que o vereador tem, da sua garra, da sua vontade de trabalhar para o município. Infelizmente, muitas vezes, nem vamos dizer, por paralisia do governo também não, mas muitas vezes a gente, quando eleito pela primeira vez, a gente tem uma noção, né, uma visão do que seria o trabalho do vereador, e quando você entra, você vê que a gente é de certa forma limitado. O vereador não pode fazer um projeto que gera gasto, né? O vereador, como nós estamos aí, faz uma emenda, o prefeito tem a prerrogativa de vetar. Então, a população muitas vezes também é injusta, né? A gente tem casos de tantos feitos, e muitas vezes o próprio governo é injusto. No domingo, eu tive o desprazer de ouvir uma notícia no rádio, em que o governo dizia que em março nós teremos aqui, né, a operadora Vivo e a operadora Oi. Né, nós conseguimos, mas nós quem, Carapata? Nós quem? É preciso dizer como que foi, quantas viagens que o Roberto Meire deu em Belo Horizonte, quantos contatos, até conseguir empresa para montar a torre, quais as ameaças que foram feitas para conseguir o alvará dessa torre, né? Porque o prefeito deu o alvará
e o advogado desfez o alvará, porque seu parecer era contrário, por causa de radioatividade, de altura de torre, que iria atrapalhar avião, né? Então essas coisas precisam ser ditas, porque o vereador pouco faz, né? Consegue fazer pouco, e quando consegue fazer, ainda é escondido da população o que ele fez. Então todas essas coisas machucam, magoam, e era esse o sentimento do vereador Emílio, machucado, magoado, com um sentimento de impotência. Mas eu quero aqui desejar a toda a família, né, a compreensão, né? Nós entendemos, embora para o partido, eu como presidente do partido, lamento profundamente, né, porque sabemos do potencial político, né, e contributivo do vereador, mas entendemos e desejamos a ele toda a felicidade, né, porque o importante é ser feliz. Gostaria aqui de apenas ressaltar uma outra colocação do nobre colega Noraldino e do vereador Ala em relação à energia do bairro Progresso. Além de ser uma obra demorada, Noraldino, é uma obra também cara, né? Não fica barato. Mas com a demanda de energia para as casas da Coab, o prefeito solicitou uma intervenção do secretário de governo da Lei de Casa, no sentido de viabilizar também nessa extensão para o bairro. A gente espera, né, que possa ser atendido. O pessoal da Copasa, da CEMIG, me fugiu o nome aqui, já entrou em contato com o prefeito pedindo que fizesse os levantamentos. Valdete, obrigado, vereador Tibigueira, para fazer os levantamentos de área, extensão, para saber o que a gente pode, né, o que eles podem atender. No mais, agradecer, né, os colegas, em nome do vereador Emílio. Ele viajou, né, mas deixou aqui comigo a responsabilidade, né, de agradecer por ele, né, e tentar aqui atender aquelas reivindicações que ele não conseguiu realizar. Dizer a vocês que a gente tem repassado novamente todas as reivindicações de Vossa Excelência. Infelizmente, a gente sabe que muitas delas não são atendidas, né? Em relação à obra que Vossa Excelência se pronunciou, vereador Noraldino, da travessia do bairro Paudório para o centro através da travessa João Machado, o executivo autorizou, né, o maquinário para fazer a limpeza do local onde será já destinado, embora tardio, né, já fez a terraplanagem, né, embora tardio, mas antes tarde do que nunca. São minhas palavras, obrigado a vocês. Gostaria de cumprimentar aqui o meu amigo, ex-vereador, Jadilson Souza. Quando eu falo Jadilson Souza, era um grande amigo meu, Souza, e continua a amizade. Em nome do Jadilson, cumprimento o público que nos assiste aqui. Gostaria de cumprimentar também o Eduardo Caminhão, ex-vereador, e meu amigo Dinão, também secretário, que se encontra aqui. Gostaria de fazer aqui o público que nos assiste na Rádio Domingo uma prestação de conta do mandato do presidente da Câmara de 2013. Eu consegui, com a ajuda dos nobres colegas vereadores e com a proteção de Deus, consegui manter essa casa da melhor forma possível. Consegui manter o que precisava manter, consegui para os vereadores um carro novo, um pai pequeno novo, está aqui na porta. Se alguém quiser visitar, eu mandei colocar aqui na porta, porque o carro nosso já estava um carro meio usado, ele está servindo, mas estava em possibilidade de fazer algumas viagens. Então, eu gostaria de colocar para o público que nos assiste na Rádio Domingo a prestação de conta de 2013. Conseguimos
graças a Deus, os vereadores manteve e conseguimos adquirir esse carro no valor de 62 mil. Gostaria também de fazer uma colocação e pedir ao prefeito que analise o mais rápido possível, que procura aonde está precisando de corrigir e reajustar o governo. Porque nós passou 2013, não teve um grande sucesso, manteve a frota, manteve o que precisava manter, mas não teve um avanço. Espero eu que Deus vai iluminar ele e nós, para poder nós entrar em 2014 e conseguir alguma coisa e tentar botar o município para crescer, porque nós precisamos do município crescendo. Eu espero que ele vai fazer isso, porque é um cara jovem. Agora, procura inteligente, procura sim, procurar aonde que precisa de reajustar e reajusta o mais rápido possível, porque o tempo passa muito rápido. O povo precisa do nosso município continuar crescendo e desenvolvendo. Gostaria de pedir também para ele, senhor líder de governo, isso eu peço pessoalmente, gostaria de deixar bem claro que procura acertar mais rápido as máquinas, as patroas, porque as estradas rurais continuam muito esburacadas. Devido ao período de chuva, a chuva foi muito, esse ano, graças a Deus, choveu bastante, o ano 2013 choveu bastante. As podas de rua precisam muito urgente, não é só de patrulhamento não, e nem só as estradas, precisa de cascalho também. E procura o mais rápido para poder atender o povo. A respeito das estradas rurais, eu gostaria aqui de fazer minhas colocações. Precisa de fazer as estradas principais o mais rápido possível. Eu sei que tem estrada, as estradas principais do município estão todas precisando, mas tem as estradas que tem mais acesso e que tem mais aonde que gera os empregos. Quando falo da estrada da Baixunda, eu gostaria de defender a estrada da Baixunda como um lugar gerador de emprego naquela região, porque ali tem uma outra diferença das outras regiões, que às vezes as outras regiões não têm uma terra que tem naquela região. Ali são região produtora de eucalipto. E o eucalipto é uma grande produção que nós temos no nosso município, na nossa região. Então ali é onde que passa o nosso povo, de manhã e à tarde, que trabalha naquelas áreas ali. A estrada tem que ser boa mesmo, porque eu passei isso um dia e fiquei triste de passar na estrada da Baixunda. Era o nosso cartão de visita, a estrada da Baixunda está ficando impossibilidade de passar. Então, procura o mais rápido possível, com a estrada que gera emprego na nossa região lá, aquela região, uma região produtora. Além das outras produções, tem uma produção de eucalipto naquela região, tem vários produtores de eucalipto na região. Então, o mais rápido possível. Gostaria aqui de desejar, meu amigo, quando eu vejo a cadeira do vereador Ninim vazia, o coração dói. Porque foi um vereador, é filho de um grande amigo meu, Vicente Barbosa, que começamos na política há muitos anos atrás. Então, quando seu filho hoje ele não se encontra, eu tenho certeza que aonde que ele está, ele também deve estar desejando o mesmo para o filho dele, que é o melhor. E o melhor que ele achou foi sair dessa vida. Porque quem investe na vida pública sofre mais, sofre muito, porque o povo não entende, nem todos entendem. Tem aqueles que acham que o vereador pode fazer tudo e não é assim. O vereador apenas indica e mostra o lugar de fazer. Às vezes o prefeito também não consegue fazer tudo aquilo que o vereador pede, porque nós sabemos o que está acontecendo no país, no município, no estado. O estado anda quebrado e os municípios muito mais. Eu sei que o governo federal tem dinheiro e tem aplicado dinheiro nos municípios através de máquinas. Agora, quem procura administrar o mais rápido possível, reajustar a forma dessas máquinas trabalhar. Porque daí a pouco eu tenho certeza que eu não consegui abastecer as máquinas.
Eu cheguei a falar com estudei com uma pessoa, amigo meu, falou, tem que mandar as máquinas, tem que mandar o caminhão tanto também atrás para poder ver se abastece, porque as prefeituras não estão tendo condição de abastecer. Então procura reajustar o mais rápido possível para poder atender o povo, porque as máquinas estão chegando, mas o prefeito não está podendo abastecer. Que procura também o prefeito ver as formas melhor de caçar onde que está errado para reajustar mais rápido. Porque o dinheiro, cada ano ele aumenta a mão de 2013 foi 35 milhões e 200. 2014 estava uma previsão de 45 mil, de 45 milhões. Então é muito dinheiro também. Então procura agir o mais rápido possível. Administrar é pesado, porque o povo, infelizmente, tem muita gente que acha que tem que fazer tudo, mas não é assim não. Tem que administrar para poder o município continuar crescendo. O município não pode perder o pico de crescimento. O município do Malê é um município que desenvolve, cresce e espero que não vamos deixar acontecer. Gostaria de deixar por último aqui uma reclamação a respeito da Copasa. A Copasa está começando a parar o nosso crescimento. Nós precisamos o mais rápido possível ir atrás do presidente da Copasa e ver o que pode ser feito. Se o município puder ajudar, eu tenho certeza que vai ajudar. Porque a Copasa precisa melhorar seu reservatório de água, porque não atende mais Turmalina no reservatório de água que eles têm. Precisa muito rápido, porque o povo não pode ficar mais do jeito que está. Todo dia faltando água, todo dia um probleminha de água. Isso está virando uma novela. E para poder, e bem claro, é uma novela que tem conserto. Porque a Copasa cobra muito caro o seu abastecimento de água, de rede de esgoto, tudo. Então precisa de acertar muito rápido. Não pode deixar o município parar por causa de água. Porque enquanto tem água no rio, a Copasa tem que manter o nosso povo. Eu acho que o prefeito é o dono do município. Em todas as áreas eu tenho que apitar. E eu estou aqui para poder ajudar. Nem só como vereador. Se precisar da minha opinião e precisar de uma opinião minha, eu também vou ajudar, porque eu tenho certeza que se precisar, nenhum de vocês vão negar. Porque o município precisa de nós, precisa do povo de Turmalina, precisa do crescimento. Agora, problema tem demais. No meio desses problemas todos que tem que caçar aqueles que precisam, que é mais principal poder conseguir crescer o nosso município. Não tem mais nada a tratar, deixar encerrada a reunião. Senhor presidente, a comissão, a nomeação da comissão do vereador. A comissão está aí o vereador Nini, o vereador Nini, desculpa, a vereador Tibinha, Petrônio e Zé Geraldo, para analisar o vereador. Viu?